Sabe aquele momento em que você pensa que está só buscando relaxar, mas acaba encontrando algo que muda tudo? Foi exatamente o que aconteceu comigo na minha última viagem para a Tailândia. Eu só queria uma massagem tradicional, daquelas que aliviam o corpo e a mente. Nada demais, nada suspeito, até que ela entrou na sala. A forma como ela me olhou não era profissional. Era íntima. Quase como se ela já me conhecesse por dentro. Seus dedos deslizavam com uma intenção diferente. O toque dela não era apenas terapêutico, era carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. Meu corpo reagia sozinho, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Eu ainda tentei fingir que estava tudo normal, que era apenas parte do atendimento. Mas cada movimento dela me deixava mais tenso, mais vulnerável e mais curioso. Havia algo naquela mulher que me desarmava. Era como se, naquela sala abafada, as regras do mundo não se aplicassem mais. E foi ali, naquela maca, deitado sob a penumbra e o aroma suave do jasmim, que tudo começou. O que era para ser só uma massagem virou um jogo silencioso de provocações, sorrisos escondidos e toques que ultrapassavam qualquer linha que eu achava que tinha. Mas o que ela fez depois, eu nunca imaginei. Eu cheguei na Tailândia carregando mais do que uma mala, carregava o peso de um casamento falido, de noites vazias e de uma vida que parecia pausada. Durante anos, fui o homem certinho, o marido presente, o trabalhador exemplar. Mas por dentro, eu estava secando. Faltava algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse toque. Talvez fosse entrega. Ou talvez fosse apenas a liberdade de sentir sem culpa. A viagem começou como uma fuga. Comprei a passagem no impulso, como quem busca um recomeço escondido do mundo. Disse aos amigos que ia desconectar, mas a verdade é que eu queria me perder. Queria cruzar fronteiras que nunca tive coragem de atravessar. E foi por isso que, assim que pisei em Bangkok, senti que algo dentro de mim estava prestes a explodir. As ruas fervilhavam. Havia uma mistura de aromas, sons e promessas não ditas no ar. Mulheres exóticas com olhares magnéticos passavam por mim como se pudessem ler meus pensamentos. E por mais que eu tentasse resistir, meu corpo já estava em estado de alerta, sedento por uma experiência que quebrasse a rotina da minha existência silenciosa. Na primeira noite, não fui direto aos lugares proibidos. Caminhei pelas ruas como quem não sabe o que procura, mas deseja encontrar. A cada esquina, uma tentação. A cada bar, uma oportunidade. Eu sabia que bastava um sim para cruzar um limite do qual talvez eu nunca voltasse. E foi ali, entre luzes neon e promessas sussurradas, que encontrei o primeiro convite. Uma placa dizia tradicional Thai Massage, parecia inofensiva. Mas algo naquela entrada me chamou. Era como se aquele lugar soubesse que eu não estava ali apenas para relaxar, mas para despertar. E quando entrei, tudo mudou. O ambiente era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não era vulgar, mas também não era inocente. Luzes âmbar, incensos exalando um perfume adocicado e uma música baixa que parecia pulsar junto com o meu coração. As paredes eram cobertas por tecidos vermelhos e dourados, e havia um silêncio denso no ar, como se ali dentro o tempo se movesse em outro ritmo. Ela apareceu como um segredo revelado. Usava um vestido justo, mas elegante, com os cabelos presos em um coque despretensioso e os olhos delineados de um jeito que hipnotizava. Seus passos eram suaves, mas firmes, e seu olhar atravessava qualquer resistência. Quando me chamou pelo nome, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu ainda não tinha dito nada. Fui conduzido até um dos quartos, com cortinas translúcidas e uma cama que parecia mais um altar. Ela me pediu para deitar de bruços, com uma voz doce, quase um sussurro. E assim começou. Seus dedos tocaram minhas costas com precisão, mas havia algo a mais. Cada movimento dela parecia carregado de intenções ocultas, como se cada pressão fosse um código secreto que só meu corpo entendia. Minutos depois, ela se aproximou do meu ouvido e murmurou algo em tailandês.
Não entendi a frase, mas entendi a intenção. Virei o rosto e vi seus lábios quase colados nos meus. Ela sorria com malícia, mas sem vulgaridade. Era uma dança silenciosa entre provocação e elegância. O ar começou a esquentar. A massagem virou um jogo de pele, respiração e desejo represado. Meu corpo cedia sem que eu precisasse pensar. Quando nossos olhares se encontraram de novo, não havia mais dúvidas. O que estava acontecendo ali era tudo, menos profissional. E, naquele momento, eu não queria que fosse. Ela me virou de costas com delicadeza, como se eu fosse uma oferenda. E então começou algo que eu nunca tinha sentido antes. Seus toques deslizavam em regiões que me deixavam vulnerável. Era um misto de arrepio, prazer e medo. O medo de gostar demais. O medo de não saber até onde aquilo podia ir. Cada movimento era como um convite silencioso para atravessar limites que eu nem sabia que tinha. Ela se aproximava, e o calor do corpo dela fazia o meu pulsar. Nossos rostos se tocaram antes mesmo de nossos lábios se encontrarem. E quando ela finalmente me beijou, não foi só um beijo, foi uma promessa. Uma promessa de que aquela noite não teria regras. A partir dali, tudo foi acontecendo com naturalidade assustadora. Ela me guiava com os olhos, me dominava com os gestos, e eu apenas seguia. A língua dela tinha gosto de frutas exóticas. O toque dela fazia meu corpo reagir como se estivesse sendo redescoberto. Era como se ela soubesse exatamente onde eu guardava todos os meus desejos escondidos. Mas entre um gemido abafado e uma carícia profunda, algo me inquietava. Havia uma sombra por trás do prazer. Ela era boa demais para ser apenas uma massagista. Seus movimentos eram ensaiados, como uma coreografia sensual feita milhares de vezes. Era como se ela estivesse me oferecendo mais do que apenas prazer, como se estivesse me testando. Naquele instante, percebi, talvez eu tivesse entrado em algo maior do que podia controlar. E mesmo com essa sensação no peito, eu queria continuar. Porque a verdade é que eu nunca me senti tão vivo. Depois daquela noite, eu não consegui mais pensar em outra coisa. A imagem dela, o toque dela, o jeito como me olhava, tudo ficou grudado em mim como um perfume forte que a gente não consegue tirar da pele. Eu dizia a mim mesmo que seria só mais uma vez. Mas a verdade? Eu já estava preso. Cada noite era um novo capítulo do que parecia um conto proibido. Ela me levava a lugares que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Usava óleos com fragrâncias diferentes, vendava meus olhos, controlava meus sentidos. Às vezes, surgia uma segunda presença no quarto, e eu não fazia perguntas. Apenas sentia. Apenas me entregava. Foi quando os limites começaram a sumir. A noção de certo e errado foi ficando distante, quase irrelevante. Ela me oferecia brinquedos que despertavam sensações únicas, posições que pareciam tiradas de um filme, gestos que me faziam esquecer quem eu era. Eu não estava mais no controle. E, estranhamente, eu adorava isso. Comecei a perder o apetite por tudo que não fosse ela. As comidas da rua, os templos, as paisagens, tudo parecia sem graça. Eu só pensava em voltar para aquele quarto abafado, com lençóis vermelhos e espelhos nos cantos. Ela me viciava sem precisar dizer uma palavra. Era como se meu corpo estivesse marcado. E foi nesse ponto que percebi, eu não estava mais apenas curtindo uma viagem exótica. Eu estava me perdendo. E não sabia se queria ser encontrado. Na quinta noite, algo mudou. Eu já não chegava ao local como um cliente. Chegava como um servo voluntário. Tirava minhas roupas antes mesmo de ela pedir. Me deitava no colchão com o coração disparado, esperando o que ela prepararia dessa vez. E naquele dia, ela caprichou. Ela me prendeu com lenços de seda, sussurrou palavras que não entendi, mas que arrepiavam meu corpo inteiro. Me vendou, colocou música lenta e começou um ritual que parecia uma cerimônia. Era algo entre o prazer, a entrega e a loucura.
Me fez provar sabores exóticos, sentir temperaturas contrastantes, experimentar estímulos que me deixaram à beira do delírio. E então, ela chamou outra mulher para entrar. Eu mal conseguia ver, mas sentia as duas me tocando ao mesmo tempo. Era como estar em um sonho onde todos os desejos proibidos se realizavam de uma vez só. O calor, os gemidos abafados, os corpos se entrelaçando, eu não era mais dono de mim. Ali, naquela noite, deixei de resistir. Aceitei que estava entregue, que tinha cruzado todas as fronteiras. O homem que eu fui um dia já não existia. Eu era só sensação, suor, pele e vício. E, ainda assim, havia um vazio crescendo por dentro. Porque, depois de tanto prazer, algo dentro de mim começava a se perguntar: e agora? Na manhã seguinte, acordei sozinho. O quarto estava silencioso, os lençóis bagunçados e meu peito, apertado. Olhei para os lados e senti um vazio que não fazia sentido. Havia acabado de viver uma das noites mais intensas da minha vida, e mesmo assim me sentia abandonado. Levantei, vesti minhas roupas lentamente e me olhei no espelho. Havia olheiras sob meus olhos, marcas vermelhas no pescoço, e uma pergunta pulsando dentro de mim: isso tudo vale a pena? Eu tinha prazer, tinha corpos, tinha fantasia, mas não tinha paz. Nos dias seguintes, continuei voltando. Mas algo estava diferente. Ela parecia mais distante. O jogo já não me satisfazia como antes. Eu queria mais, mas não mais intensidade. Eu queria verdade. Queria saber quem ela era, o que sentia, se aquilo tudo era só um roteiro repetido com todos os homens que passavam por ali. Comecei a acordar ao lado de outras mulheres que nem sequer lembrava o nome. Sentia o calor dos corpos, mas nenhum toque chegava à alma. Me sentia vazio mesmo cercado de prazer. Era como um banquete sem gosto. Como um abraço sem calor. E a culpa começou a invadir o espaço do desejo. Foi aí que percebi: eu não estava apenas perdido na Tailândia. Eu estava perdido dentro de mim. Naquela noite, eu estava decidido a não voltar. Queria me afastar, respirar, tentar me reencontrar. Mas o destino, ou talvez meu próprio vício, me arrastou de volta para aquele endereço que eu já conhecia de olhos fechados. E foi então que tudo mudou. Ela não estava lá. Quem me atendeu foi outra mulher, de aparência simples, mas com um olhar profundo. Diferente. Ela não sorriu de forma sedutora. Não usou truques, não vendeu fantasia. Apenas me tocou como quem toca uma ferida que precisa ser curada. O ambiente estava mais calmo, mais silencioso. E, pela primeira vez, o prazer veio acompanhado de algo raro: paz. Enquanto me acariciava, ela falava comigo em inglês simples. Dizia que eu parecia cansado, que meus olhos gritavam mais que minha boca. Ela não me tratou como um objeto de desejo, mas como um homem ferido. E aquilo me desmontou. As lágrimas escorreram sem que eu conseguisse impedir. Naquela noite, eu fiz amor. E não foi com o corpo. Foi com a alma. Foi diferente de tudo que eu já tinha vivido ali. Quando ela me olhou depois do êxtase, me disse: você não precisa pagar por isso. Só precisa se perdoar. E essas palavras me atravessaram mais fundo do que qualquer toque anterior. Eu saí daquele quarto com o coração em pedaços. Mas, pela primeira vez, eram pedaços que podiam ser reconstruídos. Nos dias seguintes, eu tentei reencontrá-la. Aquela mulher simples, que tinha me tocado por dentro. Mas ela nunca mais apareceu. Voltei ao local várias vezes, fiz perguntas, deixei recados. Nada. Era como se ela tivesse surgido só para aquela noite. E desaparecido para sempre. Mas algo em mim tinha mudado. Eu já não buscava mais apenas o prazer. Eu buscava o sentimento que ela me provocou, o toque com sentido, o olhar com alma, o corpo com verdade. E, pela primeira vez, pensei que talvez
tivesse me apaixonado por uma desconhecida que não deixou nome, só cicatrizes doces na memória. Comecei a rejeitar os convites das outras. Comecei a evitar os bares, as luzes, os jogos de sedução. Algo que antes me dominava agora parecia vazio, sem cor. E no fundo, eu sabia, o que eu buscava não estava mais fora de mim. Estava dentro. Passei a andar pelas ruas de Bangkok com outro olhar. Observava os casais, os templos, os monges em silêncio. Comecei a sentir falta de mim mesmo. Da minha essência. Do que eu fui antes de me perder naquele mar de tentações. E o mais louco? Tudo isso nasceu por causa de uma única mulher que apareceu do nada e me despertou. O prazer, sozinho, já não me preenchia. E pela primeira vez, eu entendi o que era desejo com propósito. Decidi investigar. Perguntei aos donos da casa de massagem, tentei descrever a mulher, o rosto, a voz, o jeito. A maioria dizia que não lembrava. Alguns diziam que talvez ela nem trabalhasse ali. Outros apenas riam, como se soubessem de algo que eu não sabia. Comecei a suspeitar, e se ela não fosse uma profissional comum? Foi quando um dos atendentes mais velhos me chamou num canto e disse algo que me arrepiou. A mulher que você descreve, já passou por aqui há alguns anos. Muitos homens se apaixonaram por ela. Mas um dia, ela sumiu. Dizem que ela aparece de vez em quando. Mas só para quem realmente precisa dela. Aquilo me deu um nó na cabeça. E no coração. Seria real? Ou eu tinha vivido uma ilusão? Um tipo de anjo sensual enviado para me acordar? Ou apenas uma profissional muito habilidosa que soube tocar onde ninguém nunca chegou? As dúvidas me rasgavam por dentro, mas algo era certo. O que eu vivi com ela foi verdade. Porque, depois daquela noite, eu nunca mais consegui viver o prazer da mesma forma. Cada toque, cada beijo, cada desejo, tinha que ter alma. E isso, nem todo mundo consegue oferecer. Voltei ao meu país dias depois. O mesmo homem? Nem de longe. Algo em mim tinha queimado para sempre. Uma mistura de prazer, arrependimento, amor e descoberta. Nunca contei essa história para ninguém, até agora. Porque senti que precisava dividir. Porque sei que tem gente aí vivendo no automático, e que só precisa de um toque verdadeiro para despertar. Por muito tempo tentei reviver aquela sensação. Com outras pessoas, em outros lugares. Mas nunca foi igual. Porque o que eu vivi na Tailândia não foi apenas físico. Foi espiritual. Foi humano. Foi uma colisão entre o céu e o inferno dentro de um quarto silencioso, com lençóis úmidos e promessas não ditas. Hoje, quando fecho os olhos e lembro do rosto dela, meu corpo ainda reage. Mas é diferente. Não é só tesão. É saudade. É gratidão. É um arrepio que não machuca, apenas me lembra que eu estive lá, e que sobrevivi à tentação mais doce da minha vida. E talvez, só talvez, isso tenha sido amor disfarçado de prazer. Se essa história te lembrou de alguém, ou de um momento que te marcou, compartilha com quem vai entender. Já viveu algo intenso assim em alguma viagem? Me conta nos comentários, quero ler sua história também. E se você gosta de histórias reais, com emoção, desejo e reviravoltas, se inscreve no canal. Tem muita coisa que ainda precisa ser contada. A gente se vê no próximo vídeo.